Esse salgado assado, a massa dele é bem econômica, não precisa sovar. Ele vai ficar com a massa bem fofinha, macia. É tudo de bom essa receita. Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de salgado com salsicha com uma massa econômica e não precisa sovar. Para a receita, vamos precisar de 2 xícaras e 1/4 de farinha de trigo. A minha xícara era de 200 ml. Adicionar meio pacotinho de fermento biológico seco. Estou usando esse fermento biológico seco de 10 gramas. Dividi ele no meio para fazer a receita. Então, aqui no total, eu coloquei somente 5 gramas de fermento biológico seco. E já vou dar uma misturadinha aqui em tudo. Aqui agora eu vou fazer um buraquinho para colocar o restante dos ingredientes. Junto da farinha, vou adicionar 2 colheres rasas de sopa de açúcar. 1 colherzinha rasa de chá de sal. Tenho aqui 3/4 de xícara de água em temperatura ambiente ou você pode estar usando água gelada. Tá vendo que aqui eu tô usando uma xícara quase cheia de água. Colocamos a água fria para o fermento demorar para agir. 2 colheres de sopa de óleo. 1 ovo inteiro. Vamos misturar bem. Prontinho, já dei uma misturada aqui na massa. Tá vendo que ela fica uma massa bem molinha? Esse daqui é o ponto dela. Agora eu vou ficar mexendo aqui por mais um minutinho dessa forma. Vou cobrir aqui com plástico filme ou um paninho de prato que você tiver em casa. Vou deixar crescendo aqui por aproximadamente 1 hora ou até que a massa dobre de volume. A massa já cresceu, vou retirar o plástico filme. Vou colocar um pouco de farinha de trigo em cima para retirar a massa. A massa fica uma massa mole assim mesmo. Na bancada, vou colocar um pouco de farinha de trigo, despejar a massa. Por cima da massa, vou colocar mais um pouquinho de farinha de trigo. Como é uma massa que não precisa sovar, eu vou dobrar ela. É só você ir dobrando assim. Enquanto você está fazendo esse processo aqui, você pode ir acrescentando um pouco de farinha de trigo, para a massa não ficar grudando nos dedos. Só não coloque muita farinha de trigo de uma vez só, porque senão a massa vai ficar pesada e ela tem que ficar uma massa mais molinha. Coloquei um pouco da farinha, vou dobrando a massa assim. Fiz esse processo aqui de ficar dobrando a massa e adicionando a farinha de trigo aos poucos. Ó, o ponto da massa é esse daqui, ó. Ela desgruda da mão, mas ainda continua uma massa molinha, não tá uma massa dura, tá vendo? E ela ficou uma massa bem mais lisinha. A farinha de trigo, você vai adicionando ela aos poucos e vai fazendo esse movimento aqui de ficar dobrando a massa. Que agora eu vou virar o lado dela. Aqui na bacia onde que eu deixei a massa crescendo, vou colocar ela. Cobrir com um paninho e deixar ela descansando por uns 10 minutinhos. A massa já descansou, agora é só abrir. Aqui na mesa eu vou colocar um pouco de farinha de trigo, colocar a massa, polvilhar mais um pouco de farinha por cima. E agora é só abrir. Enquanto você tá abrindo a massa, se você perceber que ela tá grudando, não tá uma massa soltinha, é só você adicionar um pouquinho mais de farinha de trigo e abrindo ela. Aqui agora eu vou cortar a massa no tamanho de 4 dedinhos. Aqui também eu vou cortar ele em 4 dedinhos. Prontinho, aqui já cortei a massa no tamanho de 4 dedinhos. Se acontecer de quando você estiver cortando a massa, se algum pedacinho ficar menor ou ficar torto, é só você pegar, juntar todos esses pedacinhos e abrir novamente a massa. Para rechear, estou usando 10 salsichas, ferventei elas com água, depois enxaguei e sequei. Parti elas também assim, ó, no meio.
Aqui agora é bem simples, é só pegar um pedaço de salsicha, colocar aqui na massa, enrolar. Enrolou? Agora é só você vir aqui e dar uma apertadinha para ela ficar bem fechada. Prontinho, ficou assim bem fechadinho. Tenho aqui uma forma, untei ela com um pouquinho de margarina, polvilhei farinha de trigo. É só pegar os salgadinhos, essa parte aqui que ficou aberta, que a gente apertou, colocar ela virado para baixo, sempre dando um espacinho de um para o outro. Eu vou rechear aqui de uma outra forma. Aqui na massa eu vou colocar um pouquinho de azeite, espalhar, colocar um pouquinho de orégano, a salsicha e enrolar. Vocês podem estar fazendo também esse recheio com frango desfiado, salsicha, que fica bom. É só colocar na forma para crescer. Enrolei todos os salgadinhos, agora é só deixar a massa crescer. Os salgadinhos já cresceram. Tenho aqui uma gema, vou adicionar uma pitadinha de açúcar. Vou dar uma batidinha nela. E pincelar sobre os salgadinhos. É só você ir pincelando um por um. Agora é só levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente de 15 a 20 minutinhos, ou até que você perceba que ficou douradinho em cima e embaixo. Salgadinhos prontos. Olha só, gente, essa massa como fica bem fofinha. Ó, fica uma massa bem macia. Olha que delícia que ficou esse salgadinho de salsicha. Econômico. É uma receita bem fácil, gostosa. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. E tchau! E até o próximo vídeo!